Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Põe sua mão comigo e diga: viva o Senhor. Viva o Senhor. Abra sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 10. Todos encontraram? Ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos, carros carregados com especiarias, muitíssimas pedras, ouro. E veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe dissera. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, a comida da tua mesa, o assento dos teus servos, o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus coupeiros e a subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. Eu não criei naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus olhos, e viram aqueles, felizes aqueles que disseram, mas não disseram nem a metade, sobrepujasse em sabedoria e bens a fama que há em ti. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o Deus, que teve agrado de ti e te pôs por trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre e por isso estabeleceu, ó rei, para fazer juízo e fazer justiça. Amém e amém. Podem todos se assentar. Muito bem. A palavra de hoje comprova o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. O texto que eu li aqui é de um acontecimento de 3.000 anos atrás. Mas a palavra vem para o meu coração, vai para o seu coração, como uma palavra de hoje, jornal de quarta-feira. De forma que o Senhor tem uma palavra para deixar para você em cima desse texto, porque estamos vivendo dias em que a maior parte dos homens e mulheres correm atrás de algo que é perigoso demais. Eu sei que existem coisas perigosas, mas quando o homem e a mulher começam a correr, vamos dizer, esta geração mais nova, eu quero de toda forma, se for possível eu pago, se for possível mesmo que seja 15 minutos, eu quero a fama. Preste bem atenção. Quando o homem começa a correr atrás da fama, ele está correndo na beira de um abismo, porque na maioria das vezes aqueles que a encontraram não souberam lidar com ela e ficaram devendo para ela. Nós estamos falando do rei Salomão, 1000 anos antes de Cristo, com tudo aquilo que ele recebeu de Deus, com tudo quanto intentou no seu coração a fazer em prol do reino de Deus em Jerusalém. Aquela fama de Salomão, ela percorreu por todos os lugares que eram habitados naquela época. Podemos dizer que até os confins da terra, a palavra seria essa. A Bíblia diz que chegou até eles que Salomão
era o homem mais sábio. Salomão tinha maior quantidade de servos. Salomão, ele tinha sabedoria, ele tinha riqueza, ele tinha palácio, e muitos não acreditavam, porque diziam: não, isso é muito para a minha cabeça. Eu não posso acreditar numa pessoa vivendo desta maneira, porque não é bem assim. Do outro lado, a Bíblia fala que a rainha de Sabá era uma mulher bem-sucedida. Primeiro, que há 3.000 anos atrás, você ter uma mulher como chefe do governo já era alguma coisa quase inaceitável pela crença e a forma de vida da época. Por que não um homem tem que ser uma mulher? Então, a rainha de Sabá já tinha certos preconceitos com ela estar sendo a dirigente oficial daquela nação, mas era uma mulher bem-sucedida. Quando você abre a Bíblia, em Jó, capítulo 1, 2, 3, você vê a qualidade das pedras preciosas que tinham ali em volta do governo da rainha de Sabá, e que não foi encontrado em nenhum outro lugar mais o tipo das pedras que tinham naquela época. Era um reino próspero, um reino com bastante pessoas, tinham pessoas inteligentes, enfim, mas um dia, a Bíblia fala que havia muitos sabeus. Quando você vê a história do povo de Judá, você vê os sabeus que transitavam naquele lugar. Quem eram os sabeus? Os sabeus eram do reino de Sabá, o reino de Cuxi, lá atrás da Arábia Saudita, bem no sul da Arábia Saudita, o que nós chamamos hoje de Iêmen. Quando você ouve falar do Iêmen, parece que você está voltando a mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Por quê? Até hoje você encontra prédios sendo construídos naquele local, de 2 andares, 3 andares, tudo feito de graveto, de réguas, de mato, de barro, como se faz as casas no interior. Então se constrói 1 andar, 2 andares, 3 andares, tudo de barro. E ali no Iêmen, nós temos a população mais armada do planeta. Cada habitante tem no mínimo 6 armas. Um menino com 5 anos de idade, para provar a sua masculinidade, eles fazem um cinto bem aqui no tórax e colocam uma faca chamada jambia, com uma pontinha dobrada, e a jambia, ela é um símbolo de masculinidade, para que o menino já cresça sabendo que ele é um guerreiro, que ele tem que lutar, que ele, se precisa, ele tem que dar a vida dele, enfim. Hoje, no Iêmen, é o lugar mais armado que tem no planeta. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então, eu estou falando que naquele lugar era o reino da rainha de Sabá. É muito fácil você associar o que está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 26, quando ali fala de um homem eunuco, de um alto funcionário de Candence, da rainha da Etiópia, superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Israel para adorar o Senhor e receber a cura do Senhor em Israel. Então, se associa muito rainha de Sabá à Etiópia, mas a rainha de Sabá era do reino de Sabá. Futuramente, parentes da rainha de Sabá fundaram a Etiópia, e eles têm nos livros deles como sendo parentesco da rainha de Sabá, foi que fundou aquela região do reinado da Etiópia. Mas quando nós vimos a Sabá, ela está lá no sul, lá onde era o Iêmen hoje, o ponto mais ocidental, mais próximo do paraíso, onde Deus criou o ser humano. Então aquela mulher ouviu, na sua vaidade de administração, de ser uma rainha, lá em Israel tem um homem mais sábio do planeta. Aquilo mexeu com o ego dela. Já era famosa? Bom, ela era conhecida, não era famosa. Era rica, muito rica. Tinha servos, muitos servos. Tinha animal, muito animal.
Mas ela disse: tem alguém mais sábio do que eu? Não pode, eu tenho que ir até ele. Eu tenho que ir até ele e provar que ele não é isso tudo que eles dizem que ele é. Quantos estão entendendo? Diz a Bíblia que ela começou a fazer o investimento da sua viagem. 1.800 quilômetros há 3.000 anos atrás, viajando pelo deserto, viajando em camelo, viajando no lombo de animais, com peso, com mais ou menos umas 300 pessoas na sua caravana. Se você pensar em gasto disso, você vai ver que foi um empreendimento alto, foi um investimento alto, talvez hoje considerado ou comparado a algum investimento de 5, 6 milhões, talvez, para fazer esta viagem naquela época, porque eram 300 homens, cada um com mais de um camelo puxando, porque só levando o ouro, era 25 camelos só para levar o ouro que ela estava levando para presentear o rei Salomão. Então você vê uma viagem de 3 meses para ir, 3 meses para voltar, aproximadamente, com comida, com água, com alimentação, com lugar de ficar. Então você viu que foi um investimento muito bem feito, mas um investimento para quem tinha condição. A Bíblia fala que ela disse: não, eu tenho que ouvir esse homem. Disseram que ele é sábio demais, mas eu preciso ouvir. Mas sabe qual foi o intento do coração daquela mulher? Eu vou mostrar que eu sou mais sábia do que ele e vou ficar conhecida como a mulher mais sábia do planeta, mais sábia do que Salomão. Mas, preste bem atenção, se eu não for conhecida como uma mulher mais sábia, vou ser conhecida como uma mulher que derrubou Salomão. Ela tinha 2 pedras nas mãos. E é assim que a maioria das pessoas que vão atrás da fama se enrola, é exatamente aí, porque eu preciso da fama, nem que seja por 15 minutos na rede social. Se eu não ficar famoso por uma coisa boa, eu fico famoso por ter feito uma coisa ruim, mas eu fico famoso. Esta é a carreira de quem quer ser famoso. Preste bem atenção. Um minuto de fama, às vezes, custa a alma da pessoa, porque em busca dela, ele vende até a alma, se for preciso. Aquela mulher disse: eu vou levar um enigma, como se ela tivesse uma mão assim atrás e dissesse para ele: olha, você tem que saber o que está na minha mão, por exemplo. Então ela pensava: eu vou chamar um grande grupo de pessoas e eles vão analisar o rei e vai analisar a rainha e vão ver qual dos dois é mais sábio. Mas se ele mostrar sabedoria, eu vou dar uma cartada de enigmas e ele não vai saber, e ele não sabendo, eu me torno a pessoa mais sábia. Mas se isso não acontecer, eu fico conhecido por derrubar ele. Irmãos, ao longo da história, a história nossa, a história do mundo, da política mundial, você só de ouvir falar nomes, você já liga a algum tipo de coisa. Se fala um nome, você já fala: opa, lembrei. Na maioria das vezes, coisa ruim, coisa errada que alguém fez, não é verdade? Você já liga. Por quê? Porque alguém em busca desse minuto de fama acabou fazendo como a rainha: eu vou, mas se não der certo, eu fico conhecido como aquela que derrubou ele nesse momento. Pronto, de toda forma eu vou ficar conhecida. E foi. Quando chegou no palácio, abre-se as portas largas do palácio. Ela começou a olhar para os umbrais da porta, dos portões, e começou a olhar para a qualidade do piso, o alinhamento do piso, as madeiras que fazia os portais, as mesas, as cadeiras, os tronos. E ela começou a ficar deslumbrada, porque ela não sabia quem era o rei Salomão. Talvez ela estava com o porteiro, mas ela era tão bem vestido que ela pensava: será este o Salomão? Agora vem um copeiro servindo bebida, servindo especiarias, servindo comida,
E ela começou a olhar assim, mas afinal de contas, cada hora chega um mais bem arrumado do que o outro. O que é isso? Ela estava querendo dizer, nunca fui tão bem recebida assim, num local onde eu não conheço. É como se eles estivessem lendo as minhas intenções. Irmãos, o homem, quando desiste do seu intento maligno, antes que seja repreendido, isso é grandeza de espírito. Por quê? Porque a cabeça dela ia fazer uma coisa, mas quando ela foi tão bem recebida, ela muda dentro dos seus próprios atos sem que seja repreendido. Isso é a grandeza do ser humano. Ela já começa a se revelar exatamente no pátio do palácio. E eles disseram, coloque aqui, você trouxe presente, pode colocar aqui no pátio. Chega 25 camelos trazendo ouro, mais 37 camelos trazendo pedras preciosas, ao todo mais de 100 camelos para carregar aquilo que ela estava presenteando Salomão apenas para ouvir 5 minutos de sabedoria. Mas alguém diz, mas por que presentear, pastor? Irmãos, o presente naquela época era uma forma de reconhecimento, era uma forma de humildade. Você olha em toda a Bíblia, dos profetas para cá, quando alguém ia consultar um profeta, para que esse profeta consultasse a Deus, para que Deus falasse com o profeta, e o profeta falasse para aquela pessoa a resposta, eles levavam ofertas, eles levavam dinheiro da época, eles levavam prata, levavam vestimenta, levavam ouro, e abençoavam o profeta. Não é comprar a palavra, isso é maneira de reconhecer. Isso é uma maneira de mostrar humildade, que você está humilde diante do Senhor da pessoa e fazia aquele presente o máximo que podia. Você vê isso em toda a Bíblia. Hoje, de repente, sou uma pessoa que abençoar um pastor, particularmente fora da questão da instituição, eles colocam, mas está dando para o pastor que não sei o quê, ofertando para o pastor, tinha que ofertar para a igreja. Irmãos, hoje a mentalidade está deturpada, infelizmente, mas os profetas são o mesmo, Deus é o mesmo, e nós temos que ser os mesmos. Pelo menos, pastor Ralf, quando vou aqui, eu tenho um profeta que eu gosto muito, já é um senhor bem de idade, que está ali em Santo Torquato, no Espírito Santo. Toda vez que eu vou lá, eu não vou de mão vazia. É claro que é uma pessoa já bem idosa, então eu não tenho que levar presentes para uma pessoa idosa, porque cada um talvez nem precise mais de presente, mas eu chego com agrado, e abençoo ele. Sabe por quê? Porque isso é bíblico, não é obrigação, você não está pagando nada, isso é bíblico. Então aquela mulher pegou quase 100 camelos de pedras, de ouro, de vestimenta, de tudo de bom do seu país, e colocou no pátio do palácio do rei Salomão, e agora lá vem o rei Salomão. E o rei Salomão andando tranquilo, um homem grandão, bonito, muito bem vestido, extremamente educado, chegou, ela já tinha sido recebida, já tinha bebido alguma coisa, comido alguma coisa, já tinha observado quase tudo, quando o rei Salomão chegou, e é como se ela tivesse com a mão para trás. Será que esse homem é sábio a si mesmo? Será que ele é sábio? Diz o texto que quando Salomão abriu a boca, ela não conteve nada do que estava no coração dela, ela falou tudo o que precisava ser falado com Salomão, e Salomão não escondeu nada também, mostrou tudo para a rainha de Sabá e mostrou da forma como Deus fez para com ele. Naquele momento, ela ficou branca, ela era morena, ficou branca, ficou boquiaberta olhando para o rei. E a Bíblia diz que ela interpelou a fala dele e disse: olha, não me contaram nem a metade do que há no teu reino. Tudo que me contaram dizendo que era o tudo, não é nem a metade do que eu estou vendo aqui no teu reino. Benditos são os servos que estão todos os dias perante ti.
Benditos são os seus trabalhadores, aqueles que estão sempre diante da tua sabedoria. E aquela mulher, ela olhou, ficou pasma, sorumbática, ficou amarela, olhando, não sabia. E a Bíblia diz, quando ela viu isto, lhe faltou o espírito. Ficou parada, como se estivesse dando ali uma parada cardíaca, ficou paradinha ali olhando. Nada vem de graça na vida do ser humano. E tudo que vem de graça não vale a pena, a não ser que venha da graça. Mas de graça não vale a pena, da graça vale a pena. Tá bom? Acho que todos entenderam. Não estamos no tempo de graça, estamos no tempo da graça. O que vem da graça é ótimo, mas o que vem de graça geralmente não presta. Há 2 semanas atrás eu contei aqui de uma senhora que estava enferma e disse para mim que tinha acabado de chegar de um médico e ela tinha pagado R$20 para o médico. Eu falei, isso não é médico não, isso aí é um porteiro de qualquer lugar, não desfazendo na comparação. Porteiro é porteiro, médico é médico. Você vai cobrar R$20 para fazer uma consulta? Eu não quero uma consulta de 20. Antes ele falar, não cobro, é melhor do que cobrar 20. É claro que as coisas boas têm preço, sim ou não? Sim ou não? As coisas boas têm preço. Se você quer algo melhor, você tem que pagar um preço melhor. Isso é no nosso dia a dia, como também nas questões espirituais. Há pessoas que querem receber dons espirituais apenas encurvar um pouquinho a cabeça, olhar para o céu e falar, Deus, me dá um dom. E acha que já vai sair dali operando no dom, porque ele pediu, olhando para o céu. Tudo que você quiser tem um preço a pagar. Estava lembrando um dia que um pastor me chamou e falou assim, pastor, quero fazer um seminário lá em Jerusalém, você gostaria de ir? Eu falei, eu gostaria, mas tem que ver também questão financeira. Quanto que paga para fazer um seminário lá em Jerusalém? Então, de repente, ele falou assim, não, mas é muito bom, tem 50 anos o seminário, acontece em Jerusalém, nós vamos abranger isso. Eu falei, ótimo, tudo de bom que eu gostaria, mas quero ver o preço primeiro. Então, imaginei que o seminário seria uns R$5.000, por aí. Mas não sabia. Mas eu fiquei tanto com vontade de ir, que quando chegou no dia, comprei as passagens, tudo direitinho, e ele falou assim, olha, leva em dinheiro $7.000, em dinheiro, porque o seminário é pago no cash, assim, chega e paga, não tem cartão, não tem nada, paga ainda. Eu falei, $7.000, só o seminário, fora a sua estadia, fora a passagem, fora os seus gastos, $7.000, o dólar estava mais ou menos 3,5, 3,40 mais ou menos, eu nem fiz as contas, porque senão eu ia falar assim, vou pagar 20 mil para um seminário. Mas aí, irmãos, foi o seguinte, eu fui lá, primeira vez, fui sozinho, participei do seminário, fiz o seminário. No segundo dia do seminário, eu levei os $7.000 espalhado em vários locais, tirei e tal, paguei os $7.000 e entrei para um seminário onde estava representado 17, 18 países naquele dia ali. Ótimo. E começamos o seminário. No segundo dia do seminário, sabe o que eu falei para um outro irmão que estava lá? Eu falei assim, meu Deus, é barato demais. Que é isso? Uma riqueza dessa nos tirou da terra e nos elevou próximo ao paraíso. Claro que lá dentro não, que o preço é mais caro, né? Mas me levou perto do paraíso. Eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, esse homem cobra pouco demais, $7.000, 21 mil, 25 mil reais, só muito pouco. Eles poderiam estar cobrando aqui $20.000, que eles teriam a mesma quantidade de pessoas interessadas a fazer, podia mudar a cara, mas em número eles teriam a mesma quantidade. Por quê? Porque no segundo dia eu vi a grandeza da coisa. Pastor, você tem coragem de gastar? Não, peraí, olha aqui para mim. Não é gasto, é investimento. Aquela mulher, para ir a Israel, em Jerusalém, no mesmo lugar que eu fui,
para ouvir da boca de Salomão 5 minutos de sabedoria. Ela investiu um equivalente a quase de 3 a 5 milhões, da onde ela saiu até chegar lá no dinheiro de hoje, para poder chegar ali e ouvir 5 minutos de sabedoria de Salomão. Quando você está investindo no reino, tudo que você faz é pouco. Tudo que você fizer é pouco, quando o investimento é no sentido vertical. Agora, quando é horizontal, às vezes as pessoas gastam tanto com o ser humano, com o outro, para agradar a uma pessoa, e às vezes nada no sentido vertical. Então eu olhei aquilo e falei, nossa, é barato demais, meu Deus, eu vou desfrutar, eu vou levar aqui tudo quanto eu puder. Eu nem piscava com a transmissão simultânea, nem piscava, eu fui buscando, eu falei, Deus, mudou a minha vida por completo, daquele dia que eu saí daquele seminário para vir embora para o Brasil, mudou a minha vida toda. Pastor, mas você já tinha 20 e poucos anos, uns 26 anos de fé, eu já tinha. Mudou tudo. Eu acabei de dizer aqui, o que é bom tem preço. Quantos entendem? A Bíblia diz que Salomão casou, e Salomão ainda não tinha suas condições próprias financeiras, foi morar na casa da sogra. Olha para mim, vou abrir um parêntese para a sogra. Sogra é a melhor coisa que tem, irmãos. Sogra é igual mãe, você gosta de sua mãe, tem que gostar de sua sogra. Carrega no colo, enche de beijo, presenteia todo dia. Sogra é igual segunda mãe. Se você não gostar da sogra, por que você gosta do fruto que ela te deu? Na realidade, você tem que gostar dela sim. Se tem algum problema, alguma diferença, você tem que tirar essa diferença. Mas é uma coisa boa, a sogra é coisa boa, sim ou não? Amém. Agora, quando você vê, Salomão vai para dentro da casa da sogra, casa com a filha de um rei, com a princesa, e vai para dentro da casa da sogra porque ele não tinha casa, não tinha templo. Ele ia orar no alto do monte, não tinha templo. Ele ia buscar lá no alto do monte, falar com Deus no alto do monte, até o dia que ele falou, olha, ó Deus, eu quero pagar o preço, porque eu preciso receber do Senhor algo na minha vida, eu preciso pagar esse preço. E Deus falou, você quer pouco? Paga pouco. Você quer muito? Então paga um preço bastante, que eu vou te dar o que você quer. E diz a Bíblia que naquela mesma noite, Salomão sacrificou 1000 holocaustos para o Senhor. Isso quer dizer, foi 1000 animais mortos naquela noite, começando de 6, 7 da noite no nosso relógio, até quase 5 da manhã, quase 1000 holocaustos, quase não, 1000 holocaustos ele fez uma oferta grande para o Senhor. O Senhor apareceu na frente dele e falou, Salomão, pede o que você quiser. Pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão, ele tinha uma perseguição familiar desde a época do seu pai, que queriam matá-lo de qualquer jeito, ele e a família toda. Ele podia falar, Deus, eu quero viver o resto da vida sem ser perseguido. Era na hora. Ou ele podia dizer, olha, eu quero dinheiro para viver o resto da vida sem precisar de mais ninguém. Deus dava para ele. Olha, eu quero ser um político que eu conquisto as cidades todas em volta de Jerusalém. Tudo bem, Deus dava para ele. Porque a questão era isso, Salomão chegava, ninguém conhecia ele. E quando as portas fechavam, sabe o que ele tinha que falar? Fala para o chefe lá que eu sou filho do rei Davi. E quando chegava aos ouvidos que ele era filho do rei Davi, as portas abriam e eles atendiam ele à altura de um filho do rei Davi. Então ele não queria mais isso, ele queria ele próprio se apresentar e ser reconhecido. Então ele disse, ó Deus, eu quero sabedoria e entendimento para julgar o teu povo. É isso que eu quero, não quero mais nada. E eu quero sabedoria e entendimento para julgar o teu povo. E Deus falou, então lhe é concedido agora toda sabedoria, nascido de mulher, não virá outro com mais sabedoria do que você. E Deus deu a sabedoria para ele. Então não foi só olhar para o céu e falar, eu quero sabedoria? Claro que não, o que é bom tem preço. É isso que nós temos que falar. Ele passou a madrugada toda com o Senhor ali lutando para levar algo bom para ele.
No outro dia de manhã chega duas mulheres brigando, e esse negócio de mulher brigando é uma benção, né, irmão? Duas mulheres brigando, aqui eu sei que não existe mais isso, né? Mas naquela época as mulheres brigando, puxando cabelo, tá, aquele negócio doido que você sabe como é que é. Ô rei, esse filho que está com ela é meu. E a outra falou, não, rei, esse aqui é o meu. O dela, ela dormiu em cima dele e matou ele sufocado na madrugada. Ela disse, não, ela matou e tirou o meu e colocou nos braços dela, esse filho é meu. Salomão falou, calma, calma, calma. Pegou o soldado, falou, pega a criança. Um pega numa perna, outro pega na outra, abre a perninha, pegou a sua espada, ia cortar o menino no meio, uma perna, um braço, um órgão, né? Pedaço para um, pedaço para outro, resolvido o problema. Irmãos, às vezes a falta de decisão é muito pior do que você tomar uma decisão errada, porque o errado já te mostra que é errado, você volta. Então ele falou, não, isso é simples, espera um pouquinho aqui, puxa a perninha, alarga mais um pouquinho as perninhas, eu vou partir no meio, cada um leva metade. E quando ele foi, uma falou assim, não pode dar para ela, que realmente o filho é dela, o filho é dela. Salomão falou, pega o menino, veste o menino e dá para essa que falou, porque ela que é mãe cuida do filho. A outra não estava nem aí se fosse partido, porque não era sangue dela mesmo. Então, como dela morreu, que do outro também morra. Era assim. Então chegou na hora, Deus provou no outro dia a sabedoria que ele havia dado para Salomão, e Salomão diz, realmente eu tenho a sabedoria vinda de Deus. Irmãos, eu fico olhando o rosto daquela rainha, parado. E ela ficou olhando, bem que ela já tinha mudado dentro dela o curso do seu discurso, porque o discurso era, ou eu fico famosa assim, ou eu fico por ter derrubado ele, mas eu fico. E quando ela viu que ele era muito simples, que a coisa era muito boa e que era vinda de Deus, ela mudou o discurso e falou, não, esse intento que eu trouxe no meu coração, eu não vou aplicar, porque não me contaram nem a metade do que há aqui neste reino. Existem duas palavras que são parecidas, mas não tem muito a ver uma com a outra não. Sabe o que é? Quando você fala de mancha, e quando você fala de marcas. Eu sei que os homens são mais preocupados com essas questões de mancha, quando dá uma manchinha no rosto, não é isso? Os homens ficam preocupados, colocam um creminho, não é isso? Os homens não é assim? Os homens, mais ou menos assim, deu uma manchinha, deu uma pintinha. Ah, não é não? Não sei, diz que é. Então, mancha é uma coisa que as pessoas preocupam realmente. Pastor, manchas é algo indesejável, é algo que não se apaga, é algo que deixa e a pessoa lembra, aqui tinha uma mancha, tá? E marcas é diferente, marcas já faz a pessoa lembrar imediatamente, permite uma identificação rápida. Essa marca não precisa nem de terminar, você vê o começo, você já fala, essa marca é de tal, sempre é coisas positivas. Por quê? A mancha está ligada às feridas e a marca está ligada às cicatrizes. Quando você vê uma cicatriz na pessoa, não importa onde esteja, você vê aquilo ali, é uma ferida que foi vencida. A pessoa venceu, ele é um herói, ele venceu aquela ferida. Era uma mancha que estava ali, mas ele venceu, olha a marca que ele tem, identificação rápida, e na maioria das vezes de forma positiva. Então, quando nós olhamos esse texto e começamos a associar as coisas, alguém que vai viajar 3 meses para ir e 3 meses para voltar, alguém que investiu de 3 a 5 milhões numa viagem para presentear um reino, para ouvir somente 5 minutos de um rei. Você começa a pensar, pastor, tem pessoas que deixam manchas por onde passam. E tem pessoas que deixam marcas por onde passa. Sim ou não? Sabe quando a pessoa, às vezes, é falta de honestidade, falta de hombridade, falta de qualquer outra coisa, são manchas que ficam. Quando você ouve falar o nome daquela pessoa, você já associa a um tanto de coisas ruins.
e que não se apaga ao longo do tempo. Às vezes, se eu falar um nome aqui agora, você já fala, já lembrei disso, tá, e descarrega um tanto de coisa. São manchas. Mas quando se fala de marcas, fulano de tal passou aqui, fulano de tal viveu aqui, este sobrenome é conhecido, ele deixou marcas no caminho dele. Marcas não tem problema, sim ou não? Quando você vê Salomão, você começa a falar, meu Deus, esse homem era realmente um super-homem, vamos falar assim. Era um homem que não tinha um outro, incomparável na época dele. Aí você abre a Bíblia em Lucas 11, 31, Jesus está falando para um grupo de fariseus que estava assim, eles falando de Salomão, e ele diz, há aqui um que é maior do que Salomão, Jesus Cristo. Há um aqui que é maior do que Salomão, dizia Jesus em Lucas 11, 31, num discurso que ele estava fazendo, de frente dos sacerdotes e de frente dos fariseus. Há um aqui que é maior do que Salomão. Se vocês elogiaram ao máximo Salomão, há um aqui que é maior do que Salomão. Levante uma das mãos e diga, ninguém pode frustrar a caminhada de um homem que teme a Deus e que é fiel. Quando nós lembramos disso, pastor, mas na minha caminhada já apareceu tantas coisas que tentou frustrar. A palavra frustração, ela vem às vezes batendo na porta de muitos, principalmente nos dias de hoje, porque o homem, na sua pressa em tomar decisões, às vezes falou um sim, numa hora que tinha que ter dito um não, e ficou preso naquele sim durante anos, se sacrificando e sacrificando outros, por causa de ter dito um sim em alguma situação. Aí vem a frustração, e a frustração vem às vezes na área do emprego. Pastor, fiz uma faculdade, gastei 80, 90 mil reais, e no dia que eu peguei o canudo, eu descobri que não tem nada a ver com essa faculdade que eu fiz, já estou noutra. E há pessoas que já estão na 5ª faculdade e não descobriu ainda, na realidade não descobriu nem o que ele é, afinal de contas, o que você é, meu irmão? Primeiro você tem que definir o que você é, para depois definir o que você pode ser. Então 5 faculdades, não sei para que lado eu vou, está frustrado, está derrotado, está caído, acha que é o fim, não é isso? Acha que tudo acabou. Quantas pessoas estão assim no dia de hoje, meu irmão? Porque tinha uma empresa, veio uma pandemia, mas olha, as milhares de empresas que fecharam nesses últimos 5 meses, que fecharam para nunca mais abrir, para pessoas que já estavam começando 1, 2, 3 anos, sendo um pequeno empresário, humilde, pagando seus impostos direitinho, veio a pandemia, fechou, quebrou, teve que sobreviver durante esse tempo, trancou, vendeu tudo e nunca mais vai abrir. Às vezes vai voltar a CLT, ou às vezes vai voltar a ser um vendedor, às vezes de rua, porque não tem mais como trabalhar. Aí você encontra uma pessoa dessa e fala, pastor, estou frustrado, estou acabado, não dá mais. Levante uma mão e diga o fracasso. Diga mais forte, o fracasso nem sempre significa o fim. Às vezes é um novo começo. Então você tem que dizer isso para a pessoa. O fracasso nem sempre é o fim, porque a pessoa diz, vou me encher de psicotrópicos, vou cortar o pulso, vou tomar alguma coisa e vou morrer porque não tem mais jeito. O fracasso, meu irmão, irmãos, o fracasso, quando é consciente que você fracassou, não porque você deixou manchas, você tinha marcas, mas aconteceu, igual aconteceu esse caso aí no mundo todo, e a pessoa acabou caindo num fracasso porque veio dívida, veio cobrança, teve que esconder de A, de B, de C, e nunca tinha passado isso na vida. O fracasso nem sempre é o fim. Recebe esta palavra no fundo do seu coração. O fracasso nem sempre é o fim, é um começo de grandes coisas. Às vezes eu não consigo entender, pastor, eu só estou vivendo de pequenas coisas. As pequenas coisas são os alicerces das grandes coisas. Tá bom? Nós temos uma moça que a gente conhece, interessante, que ela dizia assim, pastor, eu acho que eu não vou casar com esse menino, não. Eu falei, mas por quê? O menino parece até bonito, tem até um topete assim para frente, bonito. Você não vai casar com ele? Ah, eu acho que eu não vou casar com ele, não. Sabe por quê? Já tem mais de 1 ano.
ele nunca me levou a uma lanchonete para mim comer um sanduíche. Toda vez que ele me leva, lá em Contagem, é em pé na beira de um carrinho de cachorro-quente. E eu não tirei a razão dela não, sabe por quê? Quando você olha para Jacó conquistar a mulher dele, ele trabalhou 14 anos para o sogro dele. Ele pagou caro pela mulher que ele queria. Ele não deu um cachorro-quente para ela, não. Ele pagou caro. Você compreendeu? Então ele pagou 7 anos, o pai da moça deu a moça errada para ele, mas não podia devolver. Ele trabalhou mais 7 para conquistar a moça. 14 anos. Agora o outro fala, vamos comer um cachorro-quente em pé, não tem cadeira, na beira do carrinho cachorro-quente, carro passando para todo lado, poeira de todo jeito, e paga um cachorro-quente para a moça, está querendo conquistar a moça. É claro que ela foi para o braço de outro, claro que ela foi para o braço de outro. Ela falou, 1 ano e tanto, nunca sentei numa cadeirinha para comer o cachorro-quente sentado numa... Que fosse cachorro-quente mesmo, não teria problema, mas que levasse uma lanchonete, um localzinho legal e tal. É assim, se você está querendo conquistar uma moça, meu irmão, a nível de cachorro-quente, você pode correr. E se a moça já não correu de você, vai correr. Porque tem preço que vale, tem preço, sim ou não? Sim ou não? Tem que ter preço, você tem que valorizar aquilo que você quer. Porque senão, qualquer um chega e compra, porque acha que é assim. As pequenas coisas são alicerce das grandes coisas. Pastor, sabe por que eu estou assim, pastor? Aí a pessoa diz assim, é por causa da pandemia, pastor. Outro diz, é por causa do presidente, pastor. Outro diz, é porque eu não tive tempo para estudar. Outro diz, pastor, porque eu sou mole assim mesmo, sabe? É por causa disso, daquilo. O homem é especialista em arrumar desculpa para qualquer situação. Mas tem uma coisa que a vida me ensinou ao longo dos anos, me ensinou uma coisa interessante. Eu gosto sempre, levante uma mão e diga assim, os meus motivos. Diga mais forte, os meus motivos não justifica a minha desobediência a Deus. Você pode desobedecer qualquer coisa sem ter motivo, mas quando você tem os seus motivos para mostrar para Deus que tais coisas não estão funcionando por causa dos seus motivos, os seus motivos não justificam a sua desobediência ao seu Deus. Salomão subiu e falou, não mato mais, vou matar aqui até Deus falar para. Quando deu 999 mil, Deus falou, tá bom, até aqui tá bom, eu vou aparecer. E Deus apareceu para ele e falou, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Quero sabedoria, Senhor. E a Bíblia diz que com sabedoria, o rei Salomão se tornou um homem que ele passou a dividir com as outras pessoas. Deus nunca dá algo para alguém só para ele ficar com o seu bel prazer. Deus dá para você dividir com os outros. Isso aqui é passageiro. Quantos estão entendendo? Quando Salomão terminou de construir o templo, que a planta veio de Davi, e a ajuda veio de todos aqueles que participavam daquele reinado. Construiu o templo. A Bíblia diz que Salomão chegou bem de frente do muro ocidental, que nós chamamos no Brasil de Muro das Lamentações. Está escrito em Crônicas, capítulo 36. Ele escreveu isso, que ele falou, Senhor, muito obrigado, porque aqui os judeus serão abençoados, o teu povo será rico, será sadio, será cheio da bênção do Senhor, ponto. E a todos os estrangeiros que aqui chegarem de outras nações, que não são judeus, mas que vierem aqui e pedir alguma coisa para o Senhor, ó Deus, conceda para eles, para que eles saibam que aqui em Israel existe um Deus que faz. Olha o que Salomão fez. Na hora dele receber, ele deu para todos também que foram naquele local para receber a bênção. Ele não ficou só para ele, não. Ele falou pelos judeus e falou, agora todos os estrangeiros que aqui chegar. Eu já estive lá várias vezes naquele muro, e todas as vezes que eu cheguei, eu levei um pedido, vários pedidos, e coloquei dentro daquele muro lá. Por quê? Por causa desse texto que Salomão falou, e os estrangeiros que aqui chegarem. Irmãos, se você quer ser abençoado, pastor, eu estou precisando de uma bênção muito grande, assim, a minha saúde está abalada,
não sei porquê, de repente começou assim a pender para um lado e eu estou bem ruinzinho mesmo. Tudo bem, Deus é Deus para colocar as mãos, mudar todo o diagnóstico para que amanhã, quando você chegar ali para fazer os seus exames, para fazer uma cirurgia ou para outra coisa, vai mudar tudo. Deus pode fazer isso? Pode. Mas tudo existe um preço. Quando eu falo preço, não estou falando de dinheiro, não. Igreja não cobra nada daquilo que se faz, não. Eu estou falando entre você e Deus. Não estou falando entre você e a igreja, não. Entre você e Deus existe um preço. Deus quer que você fale com Ele miudinho. Deus não quer que você fale com Ele e fique olhando o celular toda hora. Fala com Ele e fica olhando o celular. Você está dividindo com quem ali? Ou melhor, com quem? Você nem sabe quem está do outro lado te gravando, com esses Gs da vida que tem por aí. Então, Deus não quer, Deus quer que você gaste um tempo com Ele. Se você diz que não tem tempo para nada, gasta um tempo com Deus, desliga tudo, vá para um lugar sozinho, invoca Deus em nome de Jesus, traz a presença de Deus ali e começa a conversar com Ele. Gasta tempo, meu irmão. O que é bom tem preço a pagar, não vem assim de graça não. Da graça tudo bem, mas de graça não. Quantos estão entendendo? Então, Deus está falando com você hoje. Pastor, não tem mais jeito para mim não. Nós estamos no mês de Josafá. 26º dia foi hoje. Está terminando agora. Não é isso? Vai até o dia 31 de agosto, o mês de Josafá, com toda a força dos grandes milagres que estão acontecendo. Todo dia, 10, 15 testemunhos eu recebo de irmãos que ouviu, contou para mim, outros que mandou direto para mim. Pastor, não tinha jeito de resolver. E Deus colocou a mão. Claro, o braço de Deus move. Isaías capítulo 59, o Senhor diz isso. Os meus olhos não estão fechados, estão abertos. E os meus braços não estão encolhidos, eles movem. Deus diz, meu ouvido não está tapado para ouvir o que o povo pede. O nosso Deus, Ele é vivo. Um Deus que é vivo, Ele pode fazer alguma coisa. Ele não é um Deus de pedra. Ele não é um Deus que você vai conversar com Ele no monólogo, não. Ele quer diálogo, Ele quer falar com você também. Você já não falou uma hora? Para um pouquinho agora e fala a Deus que o teu servo ouve. E Deus vai falar, às vezes, uma palavrinha só para você, ou vai assoprar no seu ouvido. E está tudo resolvido. Mas a gente tem que aprender esse tipo de coisa, porque aquela mulher, aquela rainha, a Bíblia diz que ela recebeu uma bênção tão grande, diz assim, e Salomão não poupou nada, e a presenteou também com tudo quanto ela merecia por aquela viagem. Foi uma troca de presentes. Irmãos, quando a gente fala dos presentes, isso aconteceu no deserto, você lembra? Você lembra daquele grande homem que tinha um cargo chamado Melquisedeque? Abre um parêntese aqui. Muitos acham que Melquisedeque é nome. Não, irmãos. Aí as pessoas chegam até a afirmar que Melquisedeque não tinha geração. Realmente, o cargo dele não teve geração. Cargo. Herodes teve 4 gerações. Você viu de Herodes? Herodes também é um cargo político, como se fosse um senador. Melquisedeque é um cargo, não é nome. Como homem, é claro que ele tinha descendência como homem, mas como cargo, ele não teve descendência. Foi só um Melquisedeque na vida. E Melquisedeque, ele era sacerdote e era rei. Ele tinha 2 atribuições. Naquele momento, houve a troca de presentes ali. Porque Abraão tinha trazido tudo quanto ele trouxe da guerra dos 5 reis, ele vai e depositou nos pés de Melquisedeque, ali em forma de reconhecimento e humilhação, humildade, ali diante do poder que ia sair ali. E Melquisedeque abençoou Abraão. E ele foi abençoado e houve um cerimonial de transferência e ele saiu dali representante de um povo depois. Você vê dentro das casas, como houve em vários pontos que você chega aqui, você vê eles presenteando para lá, presenteando para cá, e principalmente dentro dos palácios, como foi o caso da rainha de Sabá. Pastor, o que aconteceu comigo está doendo, é ferida.
Deus vai transformar essa ferida em cicatriz. Deus vai transformar essa ferida em cicatriz. Amém? Você crê nisso? Porque uma cicatriz é marca toda a graduação, caráter, dignidade, honra, e são marcas que ficam, e que a gente nunca mais esquece da mulher, ou do homem, ou da criança, ou do adolescente, que teve aquela marca, marcou a vida. Sabe o que é isso? Então, Deus hoje está falando com você. Você recebe? Você recebe a bênção, sim ou não? Eu fico pensando naquela mulher quando disse assim: eu tenho que voltar. Meu Deus, tenho que voltar para o meu país. Lá para o que eu disse, que hoje está pertinho de onde era o paraíso. O paraíso é lá no Golfo Pérsico. O paraíso era lá pertinho do Golfo Pérsico. Agora não existe mais, porque golfo é quando a água está comendo a terra, não é isso? Então já comeu bastante metros, ou talvez até quilômetros para dentro da terra, então o golfo é gigantesco. Provavelmente que o paraíso está debaixo d'água. Mas lá no Iêmen, onde era o reino de Cuxi, o reino da rainha de Sabá, e os parentes dela, abriu Etiópia, abriu aqueles tanto de reinado que a Bíblia chama ali. Quando nós vimos isso, vou voltar para a minha terra. Diz o texto da Bíblia que passado alguns anos, uns 15, mais ou menos uns 15 anos, a rainha de Sabá se tornou uma das mulheres do rei Salomão. Olha para você ver, hein? Então estava sozinha, o rei Salomão a conquistou e teve um filho com ela, com a rainha de Sabá. E onde você vê a Etiópia, que muitos afirmam ser descendente de Salomão, é exatamente por causa dessa junção aí, rainha de Sabá, Salomão. 15 anos depois da visita, ela foi abençoada e foi ser uma das mulheres, que o rei tinha muitas mulheres, uma das mulheres do rei Salomão, e o reinado, aí a glória do reinado veio. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje esta palavra, ela, tanto para mim como para você, ela está chegando numa hora muito boa, porque ainda dá tempo de fazer alguma coisa. O ruim é quando você fala assim: a água já passou debaixo da ponte, não volta mais. Não é isso? Não tem esse ditado na roça? A água já passou, outros dizem o leite derramou, não adianta chorar e coisa assim. Esta palavra ainda veio trazer para você uma direção. Ainda dá tempo de você fazer alguma coisa, porque, irmãos, eu sou muito assim de analisar pessoas. Análise rápida. Você começa a conversar com a pessoa, ele diz assim: pastor, eu tenho um sonho desde pequeno. Eu tenho um sonho desde menino eu tenho um sonho. Ótimo, isso é bom demais, palmas para Deus. Mas a pessoa diz que tem um sonho e vive a vida toda frustrada. Se você realmente acredita que tem esse tal sonho, que eu até não duvido que tenha, mas você tem que demonstrar com atitudes. Quanto você está disposto a pagar pelo sonho que você tem? Quem tem um sonho, geralmente paga um preço por ele. Não é isso? Faz mais do que o outro espera de você para que ele fique devendo para você. Se é algo que você tem que imprimir mais força, você vai fazer o máximo para fazer. Se for tempo, você vai levantar mais cedo. Você vai contactar o máximo de pessoas. Por quê? Quem tem um sonho, corre atrás dele. Quem não corre é porque não tem. Vive uma fantasia que acha que tem, mas não tem. Mas você pode ter hoje. Você pode começar hoje a sonhar hoje e dizer: pastor, você acha que ainda dá tempo? Claro que dá tempo, por que não? Por que não? Agora, não, pastor, o meu é desde pequeno. Sai desta fantasia. Você não pode ter um sonho desde pequeno, porque se tivesse, esse sonho acordaria você 4 da manhã, 5 da manhã, fazia você pegar a bicicleta se você não tem uma moto, fazia você correr atrás de uma moto, fazia você ir a pé, você ia dar muito mais do que as pessoas queriam ver de você, então todos iriam acreditar realmente que você tem um sonho. Mas você tem um sonho para quê? Só para ficar sonhando ele?
Não é para realizar, não. O melhor do sonho é a realização dele. Mas sonho não se realiza sozinho. Vou ficar parado esperando que algo vai realizar o meu sonho. Claro que não, meu irmão. Então vamos ter a certeza que você não tem sonho. Você precisa ter um sonho. Você precisa ter. Você ainda não tem. Porque desde pequeno, se tivesse até hoje, já tinha cumprido. Se você não tem força, algum motivo que te faça levantar e correr atrás daquilo que você diz ser um sonho, é porque não é. Porque se for, você paga o preço. Paga. Todo ser humano, por menor que seja, por menor qualificação que tem, ele corre atrás daquilo que ele quer. Se isso não tem feito você correr, então acabou de descobrir que você não tem um sonho, você tem apenas uma ilusão, que alguém contou algo para você, você se associou à ideia de alguém, que aquela pessoa deu certo, foi bom para ela, pode também ser o seu sonho, mas ainda não é, porque se for, ele não deixa você dormir muito não, com certeza, ele vai levar você diante de todas as surpresas da sua vida, ele vai levar você aos pequenos, médios e grandes desafios que vai fazer você conquistar aquilo que você quer. Vai fazer você conhecer dezenas de outros lugares, porque às vezes para cumprir é necessário que se ajunte força. Então, pastor, eu acho que eu não tenho um sonho. Então comece a ter um sonho a partir de hoje. Mas com o pé no chão, lembre, se é algo que eu quero, eu tenho que pagar um preço por aquilo que eu quero. Amém? Porque é muito simples se encontrar uma pessoa assim, estamos no tempo da graça, pastor. Da graça, não é de graça. Amém? Amém. Então que eu abençoo você em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração por você. Fique de pé. Glorioso e santo Deus, neste momento eu peço ao Senhor, meu Pai, que abençoe a todos os irmãos que estão presentes. Aqui é uma família representada em nosso meio, ó Deus, de perto e os que estão de longe também ao alcance da nossa voz. Senhor, talvez a palavra de hoje vai tirar esta pessoa da situação que estava vivendo, essa situação de ficar girando em torno de si mesmo, vendo os anos passar e nada acontecer. Pai querido, eu quero abençoar este Senhor que está aqui, esta senhora, estes jovens que estão aqui hoje, que estão do outro lado também nos acompanhando. Senhor, entra dentro desta casa, deste corpo, desta mente e troca, Senhor, esse pensamento frustrado por um pensamento real, por um pensamento forte. Tu és um Deus que pode fazer o milagre, Senhor. O homem não pode, muitas vezes a ciência também não pode, mas o Senhor pode a hora que o Senhor quiser. Então eu peço ao Senhor, como ministro do Evangelho nesta noite, alcance esta pessoa que tem dentro do coração um desejo forte, um desejo ardente, que faz caminhar e andar e buscar em prol daquilo que quer. Abra as portas para esta pessoa, ó Deus, para este irmão que às vezes não sabe mais para onde correr. O Senhor pode dar uma luz nesta noite. Senhor, eu sei que o Senhor acalma as ondas, que o Senhor repreende a força do vento, que o Senhor é capaz de virar ou mudar o curso de um rio para abençoar uma pessoa. A tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor é capaz de fazer o que o homem não pode fazer. Eu estou pedindo hoje aqui, ó Deus, por todos os que estão presentes, os que estão assistindo onde estiver, se a mente estiver ligada no Senhor, ó Pai, quebra o encanto de Satanás, tire toda a força do mal, toda palavra negativa que entrou para destruir, toda palavra que veio, ó Deus, e desde o dia que veio, travou a situação desta pessoa. Senhor, era algo para dar fruto e a coisa parou, era algo para ajudar muitas pessoas e a coisa parou, meu Pai, por causa daquela palavra. Está repreendido agora, Satanás, tira as tuas mãos do caminho desta família. Se algum trabalho foi feito, ó Deus, se
alguma coisa foi feita no mundo oculto, no mundo dos espíritos, para atrapalhar esta pessoa não sabe, está de boa fé, está trabalhando e vendo o esforço todo ir por água abaixo. Tudo que faz, quanto mais faz, mais afunda, Senhor. Deus, tem de misericórdia, repreende o olho grande, repreende a inveja, repreende as palavras malditas, as palavras negativas, repreende os trabalhos que pode ter sido feito contra esta pessoa. Pai querido, repreende a força do espírito maligno. Demônios, se vocês estiverem por trás desta situação, sai daí agora pelo poder, Senhor. Passa o teu sangue, não deixa uma mancha, deixa uma marca nesta pessoa, meu Pai. A partir do teu sangue, marque esta pessoa, marque esta casa, este lugar, essa situação, e fala que até aqui foi, mas daqui para frente não vai mais, porque o Senhor chegou e passou o teu sangue sobre a vida e sobre a família desta pessoa. Mal, vai embora, toda enfermidade, doença, saia, vai embora, larga esta vida, saia em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu peço que o Senhor unge os olhos agora, para que esta pessoa enxergue no mundo espiritual, para que esta pessoa que tem uma vontade de sair do outro lado, enxergue no mundo espiritual que o Senhor é o primeiro interessado que esta pessoa vença, em nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar, amém e amém. Eu quero fazer agora